Hoje nós vamos estudar drogas antineoplásicas. E o que é um antineoplásico? É uma droga utilizada na quimioterapia do câncer. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que significa a quimioterapia e o que significa câncer. Uma droga quimioterápica, ao contrário da maior parte das drogas que nós temos na terapêutica, que são drogas farmacodinâmicas, ela serve para inviabilizar a vida de uma célula. Enquanto que uma droga farmacodinâmica, ela tem por objetivo levar a célula para a homeostase, ou seja, corrigir uma situação de perda de homeostase, a droga quimioterápica tem o objetivo contrário, ou matar uma célula ou impedir que ela prolifere. Obviamente, o objetivo então de um quimioterápico é o tratamento do hospedeiro em detrimento do invasor. Então, a gente quer destruir a célula invasora ou impedir que ela se prolifere. E câncer, o que é câncer? Câncer é uma neoplasia, ou seja, uma multiplicação desordenada de células. Só que para ser câncer, essa neoplasia tem que ser maligna. O que é maligna? Que é ruim para o paciente? Embora seja, não é o caso, tá? Maligna significa que tem a capacidade de invadir outros tecidos, ou seja, de fazer metástase. Então, um tumor, tá? Uma neoplasia, que tem a capacidade de invadir outros tecidos, é uma neoplasia maligna, então isso é câncer. Bom, e os quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer são os antineoplásicos. Porque quimioterápicos são todas as drogas utilizadas contra invasores, antibióticos, antivirais, antiparasitários, antifúngicos. Tá? Então, os antineoplásicos são uma classe de quimioterápicos usados no tratamento do câncer. Agora vamos dar uma olhada melhor em como o câncer se instala, em como ele vai se desenvolvendo no organismo. Então, em todas as nossas células, existem genes que codificam o câncer. São chamados oncogenes, já vamos falar deles daqui a pouquinho. Durante a vida do organismo, você vai expondo esse oncogene que está numa forma enovelada, uma forma inativa, chamada proto-oncogene. Você vai expondo a agentes que podem abrir esse oncogene, podem ativá-lo. Então, aqui a gente tem amplificação gênica, mutações pontuais e translocações cromossômicas. Isso sempre em resposta ao ambiente, seja o ambiente interno do organismo, seja o externo. Aí você passa a expressar as proteínas do oncogene e isso vai determinar justamente a multiplicação desordenada da célula, a não diferenciação normalmente, tá? Embora existam tumores cancerosos, tumores malignos, de células diferenciadas, tá? Por exemplo, os teratomas, a maior parte dos tumores malignos é de célula não diferenciada, então você perde a diferenciação. Você só tem a capacidade de reprodução, tá? O que não é 100% das vezes, mas é na maior parte delas, tá? E que proteínas seriam essas? Principalmente quando você tem a expressão do oncogene, a ativação dele por essas mutações, você tem aumento de produção de alguns fatores de crescimento celular e você tem o aumento da quantidade de receptores para esses fatores.
tá? Entre algumas outras proteínas, mas principalmente são essas: fator de crescimento e receptor para esse fator, tá? De resto, a célula cancerosa, ela pouco difere da célula não cancerosa, o que torna mais difícil você combater, sem alterar muito as células do hospedeiro. Aqui é a mesma coisa, só que num esquema mais intracelular. Então você tem a célula normal, a célula não cancerosa, que se divide quando você precisa repor algum estoque de célula, quando você tem alguma perda, enfim. Na hora que você expõe o genoma dessa célula a fatores do ambiente, que são agentes carcinogênicos, você tem mutações. Essas mutações abrem o oncogene, como a gente já viu. Esse oncogene começa a produzir as suas proteínas, tá? Que novamente, frisando, são principalmente fatores de crescimento celular que vão jogar a célula de novo no ciclo de reprodução e receptores para esses fatores. Tá? Então a gente precisa que o oncogene, que está na forma de proto-oncogene enovelado, se estenda, se abra e comece a se expressar para a gente ter a produção dessas proteínas. As nossas células todas, e não só as nossas, tá, de vertebrados superiores, mas células de plantas, por exemplo, superiores também, possuem oncogenes. Então, para que serve o oncogene? Por que a gente nasce com oncogenes nas nossas células? Como dizia um professor meu, o oncogene é a forma fisiológica de você encerrar a vida de um ser vivo. Então, como nós somos finitos, tá? Todo ser vivo é finito, ele vai morrer. A forma fisiológica de você morrer é o câncer. Então esse professor dizia, só tem câncer quem pode. Ou seja, quem não morreu antes de fome, por violência, por alguma doença do estilo de vida, ela vai morrer de câncer, porque o câncer é a forma natural de você matar um organismo vivo. Tá? Então é a maneira como o ambiente vai tornando a sua vida finita, tá? Na natureza. Por isso que é tão difícil também você combatê-lo. Então é muito complicado você combater alguma coisa que está imprintada no teu genoma. Bom? Então, assim, os países mais desenvolvidos, Japão, por exemplo, tem uma incidência de câncer muito maior, de mortes por câncer, muito maior do que em países tipo Haiti, por exemplo, onde as pessoas morrem de fome muito antes de você abrir um oncogene. Tá? Então, por isso que é tão difícil combater o produto do oncogene, porque ele é nosso, ele está imprintado no nosso genoma. Aqui o que eu falei para vocês, tá? As mutações que vão aparecendo no proto-oncogene, tá? Que vão abri-lo. Então, essa linha de cima é justamente isso. Então, o fator carcinogênico, que pode ser tudo. Então, cigarro, comidas processadas, radiação ultravioleta, estresse, radicais livres que vão se acumulando no decorrer da vida da pessoa, tá? Isso tudo vai induzindo essas mutações pontuais do cromossomo, que vai abrir o oncogene, fazendo com que ele se expresse. Ao mesmo tempo, você tem uma diminuição da expressão de uma parte do proto-oncogene ou de algum gene fora do proto-oncogene, que é o gene supressor de tumor. Então, para alguns autores, esse supressor, ele faz parte do proto-oncogene. Para outros autores, ele é um gene separado. Mas o que importa é que quando ele é expresso, quando ele está ativado, ele corrige a alteração do proto-oncogene. Ou seja, ele ativado impede que o oncogene comece a se expressar.
comece a produzir suas proteínas. Então, é uma proteção que a gente tem no genoma, tá? Da expressão do oncogene. Então, existem fatores carcinogênicos que vão induzindo a expressão do oncogene. Só que, dentro de limites, esse supressor, ele corrige, tá? Só que vai chegando um momento, dependendo da intensidade da ativação desse oncogene, que o supressor começa a ser inativado. Tá? Então, alguns fatores carcinogênicos, eles, além de ativarem o proto-oncogene para ele começar a expressar, eles inativam o supressor. Tá? Por exemplo, a radiação ultravioleta. Dependendo de quanto você acumula de radiação ultravioleta, ela faz as duas coisas. Ela ativa o proto-oncogene e ela inativa o supressor. Tá? Então, basicamente, você tem esses dois processos acontecendo, tá? Por meio de mutações relacionadas ao ambiente onde essa célula está inserida. De novo, o ambiente pode ser interno do organismo e pode ser externo. Tá? Um exemplo externo, radiação ultravioleta, raio-x, tá? Medicamentos, comida. E interno, produção de radicais livres, tá? Aqui alguns pontos na célula tumoral onde o oncogene expresso está alterando essa célula. Então, aqui em cima, olha, começando por essa seta torta aqui mais gordinha, mutação do gene ER2. O que é o ER2? ER2 é o receptor do fator de crescimento do epitélio humano. Tá? Então, é um exemplo de fator de crescimento e seu receptor que estão aumentados o fator e o receptor quando o oncogene começa a se expressar. Tá, esse gene ER2 é importante pra gente porque o tipo de câncer mais prevalente em termos de pacientes diagnosticados é o carcinoma de mama. E o carcinoma de mama ele é muito dependente dessa mutação ER2. Tá? A gente vai ver isso numa aula posterior. Aqui à esquerda dessa mutação ER2, mutação em genes supressores de tumor. Aqui tem o TP53, tá? Que é o exemplo mais conhecido, que está relacionado com os linfomas. A gente tem um aumento de angiogênese. O que é angiogênese? É quando você tem um tumor e o tumor cresceu tanto que a vasculatura, a circulação do hospedeiro já não consegue mais alimentar esse tumor. Então ele começa a produzir seus próprios vasos. Tá? Isso vem de um fator de crescimento, que a gente vai ver depois, que é o fator de crescimento do endotélio, VEGF. Tá? Então você tem o aumento desse fator, aumento dos receptores dele, levando a angiogênese. Tá? VEGF e VEGFR, que é o receptor. Fator de crescimento do endotélio vascular e do receptor dele. Tá? Então isso determina a angiogênese. Depois disso, potencial de replicação ilimitado, tá? Que normalmente vem pelo aumento da ativação da telomerase. Tá? Telomerase é enzima que vai fazer telômeros, obviamente. Então, isso vai facilitar a formação de novos DNAs. Então, você aumenta a capacidade que a célula tem de se reproduzir. Ao lado disso, secreção de metaloproteínas e de componentes da matriz, que isso tem a ver com a facilidade da metástase. Então, você produz proteínas de matriz celular para que a célula consiga invadir outros tecidos, tá? Metástase. E perdas de inibição por contato, como assim? Normalmente, quando uma célula encosta na outra, isso já determina a produção de
A produção não, a estimulação de uma cascata dentro da célula que inibe a reprodução. Porque para ela é como se ela não tivesse mais espaço para dividir. Então, o contato de uma célula com outra indica para essa célula que não é necessário mais que ela se reproduza, porque aquele ambiente já está saturado de células, tá? Quando um oncogene começa a expressar, você perde essa capacidade. Então, os sinais que vão mostrar isso acabam sendo inativados, tá? E o que não está aqui, mas vai estar no slide subsequente, a diminuição da sensibilidade da célula a fatores de apoptose. Então, existem células tumorais que são virtualmente imorríveis, tá? São células que não morrem mais. São células que não respondem praticamente nunca a fatores de apoptose. Então, células imortais, tá? Então, o que tem que acontecer para a gente matar uma célula cancerosa? Como que uma droga vai atuar? Existe um grupo grande de drogas que são as mais usadas ainda, que são os citotóxicos, tá? Onde que essas células devem atuar? Bom, se a gente considera que a principal modificação na célula cancerosa é a capacidade de reprodução desordenada, então a gente deveria atuar fundamentalmente em células que estão se dividindo. Ocorre que num tumor sólido, principalmente, a quantidade de células que está se dividindo é pequena em relação ao resto desse tumor. Tá? Então, a gente não adiantaria atuar só nas células em divisão. A gente teria que atuar também nos outros compartimentos do tumor, tá? Células que não estão se reproduzindo. E isso daí levaria e leva, normalmente, a muitos efeitos tóxicos, porque as células que não são cancerosas não têm diferença nenhuma em relação a esses componentes do tumor. A parte do tumor que não está reproduzindo, tá? Então, só 5% em média de um tumor sólido são células que estão se reproduzindo. Então, por isso que as drogas citotóxicas, elas são tóxicas também para a célula do hospedeiro, tá? Por isso que tem tantos efeitos adversos. Aqui nós temos isso num esquema. As células que não se dividem, que depois a gente vai ver, que são células do chamado G0, fazem a maior parte do tumor, tá? E fazem também a maior parte do nosso organismo. Então, quando a droga atua nessas células, ela vai atuar também em células do hospedeiro. Por isso que elas são tão tóxicas. E como a gente pode classificar essas drogas? Entre os citotóxicos, nós temos os alquilantes. Compostos correlatos aqui são principalmente os antibióticos antineoplásicos. A gente tem os antimetabólitos e a gente tem produtos naturais. Depois a gente tem hormônios e anti-hormônios. E nós temos um outro grupo que são ainda chamados NIBs e MABs, mas que não inclui só hoje em dia NIBs e MABs, depois a gente vai ver o que é isso, que são drogas que alteram a sinalização celular. Então, drogas que vão agir em fator de crescimento, em receptor de fator de crescimento, em alguns passos metabólicos dentro da célula, que são drogas teoricamente mais específicas para o câncer. Começando com os citotóxicos, a gente tem os agentes alquilantes e os antibióticos antineoplásicos, que são as drogas mais potentes de todas, tá? Por quê? Porque elas vão agir sobre DNA. Os alquilantes vão formar radicais livres que vão se ligar à molécula do DNA de forma cruzada, tá? Chamada cross-linking. Então, você liga esse radical livre no DNA
por uma ligação covalente, ou seja, uma ligação para sempre, você destrói a molécula do DNA, tá? De forma cruzada. Ou seja, quando a célula tem DNA, ela sofre a ação do agente alquilante. Ou seja, eles vão agir nas células que estão se dividindo, nas células diferenciadas e nas células do que a gente chama de G0, que é um pool de células, como a gente viu, por exemplo, em esporos de bactérias, esporos de fungos. São aquelas células que estão inativas, como se estivessem dormentes, tá? E estariam prontas a receber a ação do fator de crescimento para entrarem no ciclo de divisão. Mais de 90% das células do organismo e das células do tumor estão em G0. Tá? Então, quando você age no G0, você age mais potentemente no tumor, mas você age também mais potentemente nas células normais do organismo. Então, são as drogas mais tóxicas. Então, basta ter DNA para o agente alquilante atuar, tá? E como que ele atua? Fazendo uma ligação covalente de forma cruzada na molécula do DNA. Crosslinking é o nome disso, tá? E os antibióticos também? Os antibióticos também, só que eles são um pouquinho menos tóxicos e um pouquinho menos potentes, porque eles não agem dessa forma cruzada. Tá? Eles agem de um outro jeito que nós vamos ver em seguida. Mas eles também se ligam na molécula de DNA. E do RNA também, obviamente, tá? Aqui o que nós vimos, então essas drogas atuam no ciclo de divisão, na célula em G0, que é aquele pool que eu falei para vocês, que compreende a maior parte das nossas células, que equivale ao esporo da bactéria, o esporo do fungo. Um pool de células, uma população de células que não está diferenciada e que não está dividindo, que ela fica dormente, esperando que o fator de crescimento atue nela para que ela entre no ciclo de divisão. Tá? No ciclo normal de divisão, quando a gente precisa diferenciar essa célula para repor alguma população que a gente perdeu, ou no caso do câncer, quando você tem maior quantidade de fator de crescimento, esse G0 começa a entrar na reprodução tumoral. Tá? Então, alquilantes e antibióticos agem no ciclo de divisão e agem no G0, além de agir em células diferenciadas. Tudo isso no tumor e no hospedeiro também, tá? Então, a gente tem os efeitos adversos do grupo dos antineoplásicos, que depois a gente vai ver, que são basicamente esterilidade, principalmente em homens, carcinogênese secundária. Normalmente você, quando usa uma droga antineoplásica, depois de alguns anos existe o risco de você fazer um câncer secundário. Normalmente são leucemias. Então, sempre que o paciente passa por quimioterapia do câncer, ele vai passar depois por exames periódicos, não só para verificar se esse câncer retornou, se ele saiu da remissão, mas também para verificar se uma leucemia secundária está se formando. Tá? Porque essas drogas são todas carcinogênicas. E a depressão da medula óssea, que é o efeito adverso principal de todas as drogas antineoplásicas, não só dos alquilantes. Tá? Aqui como exemplos a gente tem a ciclofosfamida, que é uma das mais usadas, a cisplatina, as nitrosureias, que são um grupo que compreende carbustina, lomustina, enfim, e o busulfan. Tá? São exemplos de alquilantes. Aqui um outro grupo de drogas que agem como os alquilantes, que são quase tão potentes quanto eles e quase tão tóxicos quanto eles, que são os antibióticos. Dentro dos antibióticos, as antraciclinas são os utilizados como antineoplásicos, tá? Eles vão se ligar no DNA formado
como os alquilantes, só que não daquela forma cruzada. Eles vão se ligar ao RNA também, como os alquilantes se ligam, só que não de forma cruzada. E vão atuar também nas topoisomerases. O que é uma topoisomerase? É uma enzima, tá? A gente tem duas famílias, do tipo 1 e do tipo 2, que vão atuar na replicação dos ácidos nucleicos, tá? Então você vai agir na 1 e na 2. A 2 é a DNA girase, aquela que vai espiralizar o DNA, tá? Mas vai agir também na 1. Enfim, os antibióticos, o que vocês têm que saber sobre eles é que eles também vão atuar como os alquilantes na molécula formada do ácido nucleico, tanto DNA quanto RNA, tá? Por isso, são as drogas também mais potentes e mais tóxicas, porque você vai atuar em G0, em ciclo de divisão e em célula não diferenciada, tá? Só que em comparação aos alquilantes, a potência e a toxicidade dos antibióticos são um pouquinho menores, porque a ligação não é daquele tipo cruzada. Então você não altera toda a molécula do DNA ou do RNA, mas essa diferença é muito pequena, tá? Agora, grupos de citotóxicos um pouco menos potentes e menos tóxicos do que os alquilantes e antibióticos. Ou seja, são substâncias, são drogas que atuam só numa fase do ciclo de divisão. Não vão atuar nem em G0, nem em diferenciadas, tá? Mas por isso também são menos potentes. Então, em primeiro lugar, os antimetabólitos, que vão entrar na síntese do ácido nucleico como se fosse uma purina, ou como se fosse uma pirimidina, ou como se fosse o ácido fólico. Ou seja, você vai formar um falso ácido nucleico. Tá? Em vez de você usar uma purina, por exemplo, você usa uma antipurina, uma droga dessas. Em vez de você usar uma pirimidina, você usa uma antipirimidina, uma droga. Em vez de usar o ácido fólico, você usa o metotrexato, que é uma das drogas antimetabólitas mais importantes que a gente tem. Tá? Aliás, o metotrexato é uma das drogas antineoplásicas mais importantes, mais usadas. Se vocês se lembram dele, vocês vão recordar que ela também é uma droga usada em artrite reumatoide. É uma droga que entra na síntese do ácido nucleico no lugar do ácido fólico, que é um cofator fundamental para você sintetizar o ácido nucleico, tá? Então são drogas que vão fazer com que o ácido nucleico formado seja falso, ou seja, ele não tem capacidade de se reproduzir e nem de formar RNA, tá? Então, o DNA não consegue replicar e não consegue transcrever. E o RNA formado dessa maneira falsa, ele não consegue sintetizar proteínas, tá? Aqui a gente tem principalmente o metotrexato e o fluoracil, em termos de drogas mais usadas, tá? O fluoracil, obviamente, é um anti-uracila, tá? A gente tem a mercaptopurina, que é o antipurínico, e a azatriopina. Bom, como drogas mais utilizadas, mas há outras, tá? A gente tem antimetabólito para todas as purinas, para todas as pirimidinas e para o ácido fólico. O último grupo de citotóxicas são os produtos naturais, então drogas produzidas por plantas. A gente tem aqui os alcaloides da vinca, que é uma planta chamada vinca rósea. A gente tem os taxanos, principalmente, tá? E são drogas que vão inibir a mitose, não permitindo que se formem as fibras do fuso. Tá? Se vocês se lembram das fibras do fuso, são elas que vão orientar a divisão celular.
Esses fusos são formados, essas fibras do fuso são formadas por microtúbulos, microfilamentos de proteínas. Essas drogas todas, tanto os alcaloides da vinca quanto os taxanos, vão impedir que esses microtúbulos se formem ou se organizem no fuso, tá? Significando que essas drogas vão inibir a mitose. Bom, aqui os alcaloides da vinca, só para mostrar para vocês. E aqui embaixo, nesses dois quadrinhos, justamente a maneira como esses alcaloides vão impedir que o microtúbulo seja organizado. Tá? Você não consegue formar o microtúbulo, você não forma o fuso e você não tem mitose. Aqui os taxanos, mostrando exatamente a mesma coisa, como você vai impedir que os microtúbulos sejam formados. Tá? Tudo que termina em taxel são taxanos, e tudo que começa com vin é alcaloide da vinca, tá? A vinblastina, por exemplo, é um alcaloide da vinca, e o paclitaxel, que é o mais usado dos taxanos, é um taxano. Bom, agora hormônios e anti-hormônios. Quando a gente tem um tumor derivado de hormônios, obviamente, a gente consegue atuar nos receptores de hormônios. Por exemplo, a gente consegue usar glicocorticoides em alguns casos de leucemia e alguns casos de linfoma. A gente usa antiestrogênios em carcinoma de mama estrogênio dependentes e antiandrogênios em tumores de próstata androgênios dependentes. Alguns tumores endometriais e alguns tumores renais, a gente usa o estrogênio ou o androgênio. Então, o megestrol e a medroxiprogesterona, tá, são estrogênios, são progestagênios, aliás. Então, você consegue usar o próprio hormônio ou você consegue usar anti-hormônios, antagonistas do receptor de hormônio. Então, dependendo do tumor, tá? Se ele é dependente de hormônios, você consegue usá-los. Nós vamos ver tumor de mama na próxima aula, tá? E alguns dos tumores de mama são estrogênio dependentes. Mais alguns exemplos. Nós temos análogos de hormônios de liberação de gonadotrofinas, FSH e LH, que também a gente consegue usar em tumor de mama, vamos vê-los também. E a goserelina, que é um derivado do algodão, do gocipol, que é utilizado em carcinoma de próstata, ele também pode ser usado em tumor de mama avançado, já em tumor local que a gente chama de localmente avançado, que é aquele que já pegou os linfonodos. Veremos na próxima aula, tá? Isso nas mulheres antes da menopausa. Entre os anti-hormônios, então antagonistas de receptores de hormônios, a gente tem uma das drogas mais importantes de toda a quimioterapia do câncer, que é o tamoxifeno. Então, ele é um antiestrogênio que é utilizado em pacientes com carcinoma de mama antes da menopausa, mulheres pré-menopausa, cujos tumores de mama sejam dependentes de hormônios. Tá? Isso a gente vai discutir também na próxima aula. Ele é um antagonista normal de receptor, tá? Uma grande vantagem dessa droga é que ela pode ser utilizada por via oral. Então, existem ciclos da quimioterapia do carcinoma de mama onde você consegue que a paciente utilize essa droga por via oral, tá? O que já facilita bastante no compliance. Bom, aqui alguns antiandrogênios que a gente utiliza, a flutamida e a ciproterona. A ciproterona a gente consegue usar também na contracepção hormonal. Ciproterona é o que tem no Diane 35, é o estrogênio no Diane 35. Tá, mas ele é antiandrogênico, não sei se vocês se lembram, a gente consegue usar o Diane 35 para acne hormonal, justamente porque esse estrogênio tem característica antiandrogênica, tá? Mas se usa em carcinoma de próstata também. Carcinoma de mama,
em mulheres pós-menopausa e carcinoma de mama em homens, responde obviamente mais a antiandrogênios do que a antiestrogênio, tá? Obviamente, tá? Porque a mulher pós-menopausa, responde menos a estrogênio do que a androgênio. E a gente tem aqui inibidores de síntese de androgênios. Bom, principalmente o formestrano, que é a droga mais antiga dessa categoria. Então você não permite a síntese do androgênio. Aqui as drogas mais recentes, que são aquelas que visam modificar a sinalização celular, como sinalização do fator de crescimento. Então, quando o fator de crescimento age no seu receptor, ele gera dentro da célula processos que vão levar à reprodução da célula. Essas drogas visam modificar isso, visam impedir que essa sinalização exista ou existindo, que ela seja entendida pela célula. Tá? Chamam-se ainda NIBs e MABs, tem até uma revista que se chama NIBs and MABs e um congresso chamado NIBs and MABs, que as primeiras drogas desse grupo desenvolvidas foram anticorpos monoclonais, que são os MABs, e inibidores da tirosina quinase, que são os NIBs. Ou seja, os nomes das drogas terminam com NIB ou terminam com MAB. Mas hoje em dia tem outros modificadores da sinalização que não são nem anticorpos monoclonais, nem inibidores da tirosina quinase. Mas esses daí são os mais importantes. Primeiro, anticorpos monoclonais. O que é um anticorpo monoclonal? Ao contrário dos anticorpos que a gente produz no organismo, que são policlonais, ou seja, o mesmo anticorpo, ele atua sobre diversos determinantes antigênicos. O anticorpo monoclonal ele é produzido em laboratório, ele é produzido só para um determinante antigênico. Então você produz um anticorpo para aquilo que você quer. Por exemplo, você pode produzir um anticorpo monoclonal contra um fator de crescimento celular ou contra um receptor de fator de crescimento celular, contra uma enzima, por exemplo, contra um produto de metabolismo intermediário dentro da célula, tá? Então são anticorpos bem específicos. Em geral, você liga esse anticorpo ou à substância ou a receptor de membrana, receptor de fator de crescimento, tá? Alguns deles são humanizados. O que significa que eles são bonzinhos? Não. Significa que porque o anticorpo monoclonal ele é produzido em célula de camundongo, anticorpos murínicos. Só que alguns deles você coloca pedaços de DNA humano, você faz um híbrido ali de DNA humano com DNA de camundongo, tá? Eles vão ativar, obviamente, o sistema imune, você vai fazer o anticorpo e você vai fazer com que, na presença desse anticorpo, o sistema do complemento ou as células natural killers, NK, consigam matar aquela célula tumoral. Quais são os mais usados? O rituximab, que é o anticorpo para a fração CD20, tá? Se vocês se lembram, aquele determinante do linfócito. Você tem CD4, CD8, tem um monte, tem o CD20 também. Você tem o bevacizumab, que é um anticorpo antifator de crescimento do endotélio vascular, VEGF, fator de crescimento do endotélio vascular. Ou seja, esse bevacizumab, que é chamado Avastin, a droga, o medicamento, aliás, ele é antiangiogênico, tá? É uma droga que impede a angiogênese. E o trastuzumab, que é uma droga anti-HER2, que é HER2. HER2 é o receptor do fator de crescimento do epitélio humano, aquele que eu falei para vocês que é fundamental no carcinoma de mama, tá? Então, boa parte dos carcinomas de mama
são sensíveis ao fator de crescimento do epitélio humano. Tá? E essa droga, então, consegue atuar nesses tumores que a gente vai ver também na aula específica. Ó, aquilo que eu falei para vocês, o trastuzumab, aqui está o mecanismo de ação dele. Ele age no receptor, ó, receptor de membrana para fator de crescimento do epitélio humano. Bom, em cerca de 25% dos pacientes com carcinoma de mama, essa droga é eficaz. Por quê? Porque o carcinoma de mama tem que expressar esse receptor. Alguns não expressam. Naqueles que expressam, a droga é extremamente eficiente. Isso vamos discutir também na aula específica de carcinoma de mama. Aqui, inibidores da tirosina quinase. O que é a tirosina quinase? É uma enzima que ela está tanto dentro do citossol, dentro da célula, quanto fazendo parte de alguns fatores de crescimento celular, de receptores para alguns fatores de crescimento celular, tá? Então, alguns receptores de membrana para fatores de crescimento tem um resíduo tirosina quinase. Isso a gente vai ver depois, tem um esquema. Esses inibidores se dividem em gerações, nós temos 3. A primeira geração, que é basicamente o imatinib, que é uma droga fundamental, tá? Que o medicamento chama Glivec. Ele é fundamental no tratamento de leucemia mieloide crônica, a gente vai ver na próxima aula. Temos a segunda geração e temos a terceira, tá? Essas gerações posteriores, elas são úteis quando o tumor se tornou resistente à primeira geração, ao imatinib. Sobretudo leucemia mieloide crônica. Veremos isso na próxima aula, tá? Como eles funcionam, qual é o mecanismo de ação? Inibição da enzima. Se ela está fazendo parte do receptor, na hora que você inibe a enzima, o fator de crescimento vai no receptor, age nele, só que você não consegue que essa ação do fator de crescimento se transmita para dentro da célula. Porque uma parte desse receptor está inibida. Que parte? O resíduo de tirosina quinase, essa enzima. A enzima faz parte do receptor. Tá? E existem algumas tirosina quinases dentro da célula, no citossol. Então você inibe também essas, inibindo alguns passos metabólicos do citossol que levariam à reprodução. Tá? Então você inibe a proliferação dessas células. Que é exatamente o que esse esquema mostra. Então, o fator de crescimento vai no receptor dele e não consegue atuar, porque o pedaço da tirosina quinase do receptor, que é essa bolinha vermelha, está inibida pela droga. Então, aí você não consegue transmitir a sinalização do fator de crescimento. Tá? O que significa transmitir a sinalização? A célula entender que ela tem que se reproduzir. Aqui mais um esquema mostrando a mesma coisa, só que colocando os NIBs e os MABs no mesmo esquema. Então, anticorpo monoclonal, ó, você vai utilizar para atuar no receptor de fator de crescimento ou no próprio fator. O EGF é o fator de crescimento do epitélio humano, tá? Então, você vai atuar no próprio fator de crescimento ou atuar no receptor de membrana para ele, depende da droga. Aqui tem exemplos, tá? Cetuximab, etc. Esse receptor é o ER2, tá? EGFR e ER2 são sinônimos. É o receptor do fator de crescimento do epitélio humano, tá? ER2 e EGFR significam o mesmo receptor do fator de crescimento do epitélio humano. E a gente tem uma série de anticorpos monoclonais que atuam nesse receptor, tá? O mais importante é o trastuzumab, que a gente já viu e vai ver de novo quando for estudar carcinoma de mama. Só que tem esses outros também.
E a gente tem anticorpos contra o próprio fator de crescimento. Agora, aqui dentro da célula, a gente tem os inibidores da tirosina quinase. Então, atuando no pedaço do receptor, que é tirosina quinase, ou atuando já lá dentro, em alguns outros passos metabólicos que derivam de tirosina quinase. E aqui as 3 gerações também com exemplos de drogas, tá? Aqui ainda mais uma vez, os 3 principais representantes dos inibidores de sinalização em termos de utilidade terapêutica, até porque são as drogas mais antigas, então são as mais usadas. O imatinib, que é um inibidor de tirosina quinase de primeira geração, primeira escolha na leucemia mieloide crônica, a gente vai ver também na aula específica. Ele age lá dentro, olha, esse aqui primeiro da esquerda é o imatinib. Ele inibe a parte do receptor que é a tirosina quinase, que é essa enzima, tá? Isso já é a parte do receptor que está dentro da célula. O trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal anti-HER2, esse aqui segundo a partir da esquerda é o trastuzumab, então ele vai ligar no receptor para fator de crescimento do epitélio humano, que é o EGF, tá? E a gente tem o bevacizumab, que é esse último aqui da direita, que é um anticorpo monoclonal contra o fator de crescimento do endotélio vascular. Esse não é antirreceptor. Ele vai ligar no próprio fator de crescimento e quando ele está ligado no fator de crescimento, ele obviamente não permite que esse fator ligue no seu receptor e sinalize. Então é uma droga anti-angiogênica, bevacizumab, tá? Cujo medicamento é chamado Avastin. Tá? E a gente tem aqui um outro anticorpo monoclonal, que é o cetuximab, olha, é o terceiro da esquerda para a direita, que ele é antifator de crescimento do epitélio humano. Tá? Não é anti-HER2, HER2 é o receptor para esse fator. Essa droga se liga no próprio fator de crescimento, tá? Do epitélio humano, que também é uma alternativa para você usar no carcinoma de mama, que é dependente de fator de crescimento de epitélio, tá? Só que o trastuzumab é muito mais usado, tá? Que é uma droga, um medicamento chamado Herceptin. Então, imatinib é um medicamento chamado Glivec, trastuzumab é um medicamento chamado Herceptin e o bevacizumab é um medicamento chamado Avastin. Tá? São os mais usados dentro do grupo dos inibidores de sinalização. Aqui drogas mais recentes que também estão dentro do grupo de inibidores de sinalização, que não são nem NIBs nem MABs. A gente tem inibidores do mTOR. mTOR é o receptor da rapamicina, né, chamado assim. Tá? A rapamicina é uma droga, mas a gente tem um passo metabólico intracelular que responde a esses inibidores, como a rapamicina, tá? Essa droga é utilizada hoje em dia principalmente para impedir resistência a transplantes, rejeição de transplante e de enxertos. Mas ela está sendo muito estudada também como antineoplásica. Por quê? Porque o mTOR é um passo metabólico que ele participa tanto da angiogênese quanto da multiplicação celular. É o único passo metabólico conhecido que participa tanto da angiogênese quanto da proliferação de outras células. Então, se você inibe o mTOR, teoricamente você inibe a angiogênese e inibe a multiplicação do tumor. Tá? Então, por isso que essa droga está sendo utilizada, essa droga, a rapamicina, está sendo estudada também como antitumoral. Tá? Isso é extremamente importante, vocês saberem que o mTOR é um passo comum à angiogênese e à replicação da própria célula tumoral.
Temos inibidores da ianoquinase, que são drogas chamadas de JAKs, que são drogas que vocês devem ter visto como úteis na artrite reumatoide. Então, hoje em dia, essas drogas são utilizadas e são estudadas para doenças autoimunes, mas também tem grupos utilizando essas drogas em tumores, tá? Estudando essas drogas como antineoplásicas. Inibidores da formação do proteossoma, asparaginase. Por que asparaginase? Porque se percebeu que a asparagina é o aminoácido mais importante no desenvolvimento da célula tumoral. Então, na manutenção do ambiente daquela célula, a asparagina é o aminoácido mais importante. Então, a asparaginase vem sendo bem estudada também como uma ferramenta antineoplásica. E os inibidores da aromatase, que a gente também vai ver melhor no carcinoma de mama, são drogas que inibem essa enzima aromatase que participa da formação de estrogênios fora do ovário. Então, em rins, em fígado. Na mulher que passou da menopausa, esse é o principal pool formador de estrogênio, porque os ovários dela já não estão mais produzindo estrogênio. Então, o estrogênio que essa paciente produz, ele é produzido no rim, no fígado, no tecido cutâneo, tá? Por intermédio dessa enzima, aromatase. Então, na mulher pós-menopausa, inibir essa enzima é mais importante do que inibir as enzimas que produzem o estrogênio lá no ovário. Tá? Então, por isso que essas drogas são fundamentais na paciente que tem carcinoma de mama dependente de estrogênio, mas depois da menopausa. Porque para essas, o tamoxifeno, que é um antiestrogênio, não vai ser tão útil assim. Aqui só um esqueminha resumido dos pontos de ação de todas as drogas que a gente viu. Então, os alquilantes e os antibióticos atuam desde o G0 até o ciclo e até a célula já diferenciada. Tá? Drogas inibidoras de nucleotídeos, aqui principalmente o metotrexato, que é uma droga antifolínica, você age tanto na fase G1 do ciclo quanto no G2 e na síntese, tá? Então, dentro do ciclo celular. As drogas puramente antimetabólitas, que são antipurinas e antipirimidinas, você atua na fase S, na fase da síntese do DNA e do RNA. As drogas inibidoras de microtúbulos, aqui o que a gente tem, os produtos naturais, tá? Atuam na fase M, na fase da mitose. E as drogas inibidoras de sinalização, tanto hormônios quanto NIBs, MABs e os outros inibidores de sinalização, no que a gente chama de citocinese, que é a vida da célula. Tá? Então, assim, todos os processos metabólicos que você tem na célula tumoral. Então, você atua nessa fase aqui, tá? Só um esquema dos mecanismos gerais de ação. Finalmente, efeitos adversos como um todo, gerais do grupo de antineoplásicos. Primeiro e mais importante, depressão da medula óssea, porque são as células não tumorais que mais se reproduzem no organismo. Então, obviamente, você vai ter uma ação tóxica fundamental nessas células, porque os antineoplásicos não têm que impedir reprodução de células, para a célula tumoral deixar de se reproduzir. Então, a célula do hospedeiro que mais se reproduz vai sofrer mais efeito dessas drogas, tá? Em segundo lugar, a gente tem a alopécia, que é queda de cabelo e de pelo, pele seca e fina e mucosas secas. Isso vem por quê? Porque depois das células sanguíneas, as células que mais se reproduzem no organismo são as epiteliais.
Tá? Então, cabelo, pele, mucosa são os tecidos que também sofrem efeitos tóxicos dos antineoplásicos, porque também são células que se reproduzem bastante, menos do que as células sanguíneas, mas também se reproduzem bastante. Náuseas e vômitos aqui são fundamentais, porque são diretamente relacionados às drogas, tá? E essas náuseas e esses vômitos precisam ser impedidos. Então você tem que usar drogas antieméticas preventivamente, porque se o paciente começa a vomitar, dificilmente você vai conseguir que esses vômitos diminuam. Tá? E tem paciente que chega a chocar, chega a desidratar e entrar em choque de tanto que ele vomita. Então vocês vão utilizar como preventivas drogas que vocês viram provavelmente já no digestório, que são drogas anti-serotonina, tipo ondansetron, gandansetron. Então são drogas que vão atuar em receptores de serotonina lá na zona do gatilho, que são as mais potentes. Então você utiliza essa droga já preventivamente, antes de começar a fazer a droga antineoplásica, tá? Em termos de proteção para medula óssea, você não pode fazer muita coisa. Existem alguns protocolos que usam drogas estimuladoras da reprodução de linfócitos. Só que essas drogas também vão aumentar a reprodução do tumor, tá? É uma opção que você tem, mas você tem que pesar risco-benefício, tá? O que você pode utilizar são algumas interleucinas, que nós vamos ver também na próxima aula, em alguns casos específicos, quando o paciente está muito com o sistema imune muito comprometido, pode ser uma ideia você fazer algumas interleucinas para aumentar a produção principalmente a produção dos neutrófilos e a migração desses neutrófilos. Mas aí são casos especiais, o teu paciente vai ter que estar totalmente isolado, porque ele está sem sistema imune nenhum. Você vai parar a quimioterapia e vai tentar fazer uma interleucina para dar uma recuperada no sistema imune, para depois você voltar na quimioterapia, tá? Mas também são casos especiais que você vai ter que pesar relação risco-benefício o tempo todo, tá? A gente vai depois discutir dos tratamentos mais específicos. Obviamente, teratogênese, carcinogênese, mutagênese, porque são drogas que agem diretamente na reprodução da célula ou diretamente no DNA e RNA já formados. Então, são todas drogas teratogênicas, carcinogênicas e mutagênicas. Essa carcinogênese é importante porque, em grande parte das situações, a quimioterapia para um tumor pode levar esse tumor à remissão, tá? O que a gente chama de cura, entre aspas, que nunca é cura, é remissão. Mas pode também levar o paciente a apresentar um outro tumor, que é o tumor secundário, um tumor derivado da quimioterapia, que normalmente são leucemias. Então você tem que pesquisar durante a manutenção do paciente, tanto se o tumor dele voltou, tá? Se ele recrudesceu, se ele saiu da remissão e voltou a se reproduzir, quanto você precisa pesquisar o aparecimento dessa leucemia secundária para você poder tratar. Grande parte dessas drogas são hepatotóxicas, nefrotóxicas e cardiotóxicas, então depende do grupo de drogas. Elas são mais hepato, mais nefro, mais cardio, tá? Por exemplo, alguns inibidores de tirosina quinase são muito cardiotóxicas. São muito cardiotóxicos, aliás, tá? Isso veremos também na aula de carcinoma de leucemia mieloide crônica. Como você está diminuindo a reprodução das células epiteliais? Você vai ter diminuição da cicatrização
E, obviamente, esterilidade que pode ser reversível ou pode ser irreversível, dependendo da potência do antineoplásico que você usou. Por exemplo, agentes alquilantes, eles vão causar uma esterilidade permanente no paciente. Tá? Antimetabólitos, produtos naturais, em grande parte dos casos, a esterilidade ela é reversível. Tá? O paciente, quando termina a químio, depois de algum tempo, ele pode ter restabelecida a sua fertilidade. Tá? Então, em relação a drogas, é isso. Então, o que é importante que vocês lembrem? O que é câncer? O fundamento da oncogênese, as diferenças fundamentais entre célula cancerosa e célula não cancerosa, mecanismos gerais de ação de drogas citotóxicas, de drogas inibidoras de sinalização, tá? E pontos fundamentais onde as drogas inibidoras de sinalização vão atuar. Obviamente, como sempre, nomes de drogas não são importantes, mas são importantes os grupos de drogas e seus mecanismos gerais de ação. E esses efeitos adversos comuns ao grupo, tá? Significando comuns as drogas que inibem reprodução celular e as drogas que vão atuar atacando a molécula pronta de ácido nucleico.